O caráter de santa naturalidade da impetração pode constituir um problema. Há ocasiões em que o homem acha difícil, por vezes quase impossível, abandonar-se a este modo de oração. Terá de voltar a aprendê-lo. O decorrer da vida traz decepções. Pode o homem ter feito um pedido numa grande aflição e julgar que Deus não o ouviu. Sente-se abandonado. Procurou Deus e não o encontrou. Além disso, ele próprio tornou-se duro com o tempo. Apoia-se agora nas suas próprias forças e procura bastar-se com aquilo que pode conseguir por si. Tudo isso desencoraja a oração e faz com que pareça insensata. É preciso que ele se convença do amor de Deus e que ore mesmo quando o coração lhe disser que isso não tem sentido. Se persevera, verificará que Deus o atende, embora talvez de modo diferente do que ele esperava. Às vezes, Deus pode parecer-nos indiferente e desinteressado dos nossos problemas. Vive no seu mundo afastado e o homem acha-se entregue a uma existência terrena, sem saída. Quem sofreu muito pode facilmente chegar a pensamentos dessa natureza, principalmente quando lhe falta aquilo a que chamamos boa sorte, e as coisas lhe são sempre difíceis. Quando é um desses homens infelizes e torturados, a quem tudo parece correr mal. Estes precisam verdadeiramente de um amor humano que os auxilie e lhes manifeste que as coisas são diferentes do que julgam. Enquanto isto não se dá, tem de agarrar-se à fé que diz que Deus os ama. Podemos também ter a impressão de que Deus é irreal, um mero pensamento piedoso, um clima santo, algo de belo, mas longínquo e fugidio, que não tem lugar no domínio da vida real. Neste caso, o homem tem de aprender que Deus é o real, mais real que as coisas, vivo e poderoso. Sem dúvida, há de esforçar-se por chegar a este conhecimento não apenas com a razão, mas também com o coração. Tem de convencer-se de que os pensamentos enganam, de que o sentimento se embota e o coração se amargura, e deve procurar com seriedade e honestidade uma perspectiva superior a tudo isso. Deus é real, mas a sua realidade é de uma natureza mais elevada. Ele criou todas as coisas e todos os poderes que nos rodeiam. Deu-lhes a sua forma verdadeira e o seu ser real. E ele não faz, por assim dizer, concorrência com o ser das coisas, pelo fato de penetrar nelas. Aquilo que existe é, afinal, o mundo, isto é, um conjunto de relações plenas de sentido e sem falhas. E Deus dá a esse sistema os seus direitos. Respeita-o como só o pode fazer quem é verdadeiramente grande e não tem a impaciência de se fazer valer. Por isso confia no coração do homem e espera que este saiba reconhecer a sua realidade nas coisas, por detrás, acima e para além delas. O homem que conhece a inexorabilidade da existência pode julgar que Deus é fraco em face do mundo. Tudo parece acontecer por necessidade. As leis da natureza são inquebrantáveis. Na história, todo acontecimento tem as suas consequências, e as consequências passam a ser, por sua vez, causas. Na própria vida, as condições externas, as disposições interiores,
aquilo que antes se fez, exercem a sua ação. Em parte alguma parece haver lugar para um Deus ativo, generoso e pronto a auxiliar. A petição, assim, parece ridícula. Mas também neste ponto o homem tem muito que aprender. Há de ver que esta experiência tem a sua parcela de verdade, mas muito limitada. Nessa experiência morre a credulidade própria da criança, análoga até certo ponto aos contos infantis, e forma-se a atitude do adulto, que tem de haver-se com a realidade. Até esse ponto, a experiência é boa, mas pode tornar-se destruidora também, se endurece e isola o homem. O cristão deve compreender que a realidade e as suas leis estão nas mãos de Deus, o qual ama os homens e quer chegar a acordo com o coração e com a vontade humanos. Se a harmonia se dá, a liberdade do homem transforma-se num princípio, a partir do qual todo o mundo se modifica. O mundo não é imutável, antes aperfeiçoa-se a partir do interior do homem, de todos os homens. Para cada um deles, o mundo torna-se outro, segundo seu espírito e o seu modo de comportar-se. Segundo seu espírito e o seu modo de comportar-se. É neste momento que se pode sentir a ação de Deus. E por conseguinte, a petição será, junto com a prontidão e a obediência do crente, o impulso com que o homem procura constantemente comunicar-se com Deus. De acordo com uma experiência superficial, as coisas parecem ser a verdadeira realidade e os acontecimentos do mundo o verdadeiro poder, tal como se tirassem a Deus a realidade e o poder. Portanto, tenho que deixar-me penetrar da ideia da realidade eterna e infinita de Deus e compreender claramente que tudo existe apenas através dele e em relação a ele. Tenho de meditar no poder de Deus. Tenho de convencer-me de que ele não trabalha como um homem com uma ferramenta, mas por 1000 caminhos ocultos, através da própria essência das coisas que estão ao seu serviço. Mas onde ele atua diretamente é no coração do homem, na sua vontade e no seu amor. Também o orgulho de que o homem pode viver com as suas próprias forças, ou a decepção e a vergonha, podem barrar o caminho à petição. O orgulhoso não quer pedir, mas tem de reconhecer quanto isso é perigoso. O orgulho é um endurecimento que tudo destrói. Vivemos da graça de Deus, e o fato de reconhecê-lo e de agir de acordo com esse reconhecimento é ao mesmo tempo verdade e humildade. É precisamente isto que o homem orgulhoso deve aprender. Mas ao mesmo tempo, aprenderá também que tem uma ideia falsa do Deus que se lhe oferece e o auxilia. Esquece que Deus respeita a honra do homem.